Olá pessoal, bem-vindos! Nesta aula vamos seguir trabalhando com o formulário para a geração de QR Code do tipo URL. Nós já implementamos dois eventos aqui do formulário, o evento para clique do botão Clean e também o evento clique do botão Save. O botão Clean serve para limpar aqui o nosso formulário e definir a configuração padrão aqui do nosso User Control, e o botão Save serve para guardar, salvar a imagem aqui do Picture Box. E agora nós vamos implementar o código para o evento clique do botão Generate. Bom, vamos aqui entrar dentro do botão Generate e aí nós vamos criar o código, Nós vamos iniciar verificando o conteúdo do TXT URL, verificando se tem um conteúdo válido para a geração do QR Code. Bom, então vamos lá fazer um teste, verificando se o conteúdo do URL é válido, se tem algum conteúdo dentro do text box, Então vamos lá. Vamos verificar com o if se o nosso txt url.text, vamos pegar a sua propriedade texto, e aí .trim. O .trim nós vamos limpar, se existirem espaços à esquerda ou à direita do conteúdo do text box. Bom, e aí nós vamos fazer uma comparação utilizando o método equals. O método equals é um método para verificar, para fazer uma comparação. Bom, nós queremos comparar, esse conteúdo aqui com o quê? Nós queremos comparar com uma string vazia, com string.empty. Se essa comparação retornar verdadeiro, significa que o meu conteúdo, do meu text box, do meu txt URL é vazio, ou seja, não tenho nada preenchido dentro do meu campo. Bom, se caso isso acontecer, então nós vamos mostrar uma mensagem na tela, informando que não foi inserido nenhum valor, no nosso txt URL, e aí nós vamos sair, a gente não vai seguir executando as linhas que vêm abaixo, dentro desse bloco de código. Bom, então, vamos lá. Para mostrarmos uma mensagem, vamos utilizar a classe MessageBox e aí acessando o seu método show. Aqui eu dei um backspace e acabou voltando para cima, as minhas chaves. Deixa eu só posicioná-la no local correto novamente, aqui falta um ponto e vírgula, depois do meu parênteses aqui do meu método show. Dentro do método show, nós informaremos 4 parâmetros. O primeiro parâmetro é a mensagem informativa, que será exibida para que o usuário entenda o que está acontecendo, o porquê nesse momento, a gente está mostrando essa mensagem. Então, aqui eu vou mostrar uma mensagem, informe um valor para o campo. Aqui eu vou colocar entre aspas simples para o campo data, Aqui vocês podem notar que essa mensagem eu estou escrevendo em português e aí eu estou usando várias coisas em inglês aqui dentro da construção da nossa aplicação. Bom, todas as minhas mensagens de MessageBox eu vou deixar em português, tá certo? Bom, e agora, deixa eu colocar aqui um ponto de exclamação no final, Essa aqui é a mensagem que é exibida para o usuário, como uma mensagem informativa. Depois disso, nós temos, o que é exibido como o título, do MessageBox, Então, aqui eu vou escrever erro, como sendo o título que será exibido. Depois, nós temos o terceiro parâmetro. O terceiro parâmetro é o formato dos botões, que serão exibidos nesse MessageBox. Para isso, a gente tem o auxílio de um enumerador. Esse enumerador é o MessageBox Buttons. Então, a gente vai pegar ele e aí nós passaremos o valor OK,
Fazendo isso, nós mostramos apenas um botão OK no nosso MessageBox. O quarto parâmetro que nós vamos passar para o método show da classe MessageBox é outro enumerador, chamado MessageBoxIcon. Esse parâmetro ele define o formato do MessageBox, né, o formato do ícone, e também ele define o som padrão que é exibido quando o MessageBox é mostrado na tela, tá certo? Bom, aqui a gente vai mostrar como é um erro, né? Nós vamos pegar aqui a opção Error, tá certo? Então, olhando o que nós temos aqui, nós temos o primeiro parâmetro, que é o texto, né, que a gente vai mostrar na tela para o usuário, para que ele entenda o que está acontecendo, né, a mensagem informativa. Depois nós temos o título do nosso MessageBox. Depois nós temos o formato do botão. No caso aqui, a gente vai exibir apenas um botão OK. E por fim, nós temos o formato do MessageBox, aí definindo o ícone e também o som que é executado quando esse MessageBox é exibido na tela. E aí, depois disso, né, a gente dá um return aqui. A gente dá um return para que ele saia, né, desse evento clique, ele não execute as linhas que vêm abaixo, tá certo? Então, se ele entrar dentro desse if em uma situação em que o TXT URL não está preenchido, será exibido na tela, né, o MessageBox, e depois executa o return e sai aqui da execução, né, do nosso bloco do evento clique do botão Generate. Agora vamos fazer outro teste. Existe a possibilidade de o botão não estar preenchido, mas existe também a possibilidade de que não tenha sido informada uma URL válida para o campo TXT URL. Então a gente vai analisar se é uma URL válida, tá certo? Como nós faremos isso? Nós vamos verificar se o conteúdo, né, do nosso TXT URL contém o http // ou um https // tá certo? Então, vamos fazer isso. Vamos fazer um if, e aqui a gente já vai abrir o bloco, né? Dentro desse if, nós vamos verificar o conteúdo. Bom, como que a gente faz para verificar se um texto está contido dentro do conteúdo do TXT-URL? Então a gente pega, né, o TXT-URL.text, né, a gente acessa a propriedade text do componente, depois a gente limpa os espaços que possam estar à esquerda e à direita do conteúdo do TXT, né? Então a gente usa o método trim para isso. Depois nós usamos o método contains. O método contains é utilizado para verificar se um determinado texto está contido dentro aqui do conteúdo do TXT-URL, tá certo? Então, vamos verificar se está contido o http // Esse é o primeiro teste que a gente precisa verificar, tá certo? Aqui falta o fecha parênteses, né, aqui que foi aberto. Bom, então esse é a primeira verificação. Só que, vejam só, aqui ele vai entrar, né, a execução do meu bloco somente quando estiver contido, né, o http // Só que a gente quer que execute aqui o bloco do if somente quando não estiver contido o http // tá certo? Então a gente vai precisar negar aqui o nosso teste condicional. E aí vai executar o bloco, né, em situações onde não está contido o http // Bom, então a gente vai copiar aqui o MessageBox, vamos copiar o MessageBox, aqui a gente vai trocar a mensagem, tá certo? E segue o mesmo comportamento. Se entrar aqui, é porque aconteceu um erro, né? Então, ele vai dar um return, não vai seguir a execução das linhas abaixo, tá certo? Bom, aqui nós verificamos se
está contido, né, esse texto http://. Só que uma URL, ela pode ter também, né, o S, né, do HTTPS, né, o protocolo aí de segurança. Vamos copiar esse mesmo teste. Vamos utilizar 2E comercial. E aí a gente cola novamente o teste, né? O mesmo teste, só que aí a gente adiciona um S, né? Bem, esse teste que nós temos aqui, ele verifica, né, duas condições, né? Para executar o bloco, né, para executar o bloco de código aqui do if, eu não posso ter, né, no conteúdo do meu text box, http, né, .. ou então o https, .. né? Eu preciso que esses dois testes aqui sejam verdadeiros para que ele execute o bloco. Como esses dois testes podem ser verdadeiros? Bem, em uma situação em que eu não tenha nenhum desses dois, né? Nem o HTTP e nem o HTTPS, tá certo? Em uma situação onde eu tenha uma URL com um HTTP, por exemplo, ele vai fazer o teste, vai verificar, né? Só que aqui contens, então essa primeira, né? Esse primeiro teste aqui vai dar como falso, não vai então executar o bloco, porque aqui eu tenho o e-comercial, né? Significa que tanto isso quanto isso precisam ser verdade para executar o bloco, né? Então, se uma delas falhar, né, um desses testes falhar, ele não executará o bloco que nós temos aqui, tá certo? Vamos seguir então. Agora, após esses dois testes iniciais, né, para verificarmos aí se o conteúdo é válido da nossa URL, nós podemos pegar a configuração do nosso user control. Bom, nós temos um método chamado getConfig lá no nosso OC_QRConfig, né, no nosso user control, que está aqui no formulário, né, o nosso user control que está aqui, que nós demos o nome de OUC_QRConfig. Então, vamos criar, né, um objeto do tipo QRConfig aqui. Então, QRConfig, né, QRConfig, aqui o R é maiúsculo, né, e ele vai dar esse erro aqui porque ele ainda não conhece, né, não tem esse namespace aqui dentro dessa classe, né, então nós precisamos vir aqui e dar um using entidades.configurations. Então a gente clica e agora sim vai estar conhecendo, né, após importar aqui o namespace, tá certo? Voltamos lá e vamos chamar, né, de config. E aí nós pegamos a configuração do nosso user control, OUC_QRConfig.getConfig. Aqui nós já teremos a configuração do user control, né? Somente nessa linha aqui, usando uma estrutura que a gente já escreveu, tá certo? Vamos agora à próxima linha. Agora nós precisamos pegar, né, o conteúdo, né, do txt URL. Então, aqui nós vamos criar uma variável do tipo string chamada str_data, né, que é o dado que será usado para a criação do QR Code. E aí nós precisamos pegar o conteúdo, né, do txt URL.text.trim. Beleza, peguei aqui. Só que aqui a gente já vai guardar nessa variável, né, str_data, o URL já codificado. Se a gente mandar o URL no formato que está aqui para dentro da API do GoQR, ele não vai conseguir entender, por causa que aqui dentro da URL terão caracteres como, por exemplo, 2 pontos, o //, né, que precisam ser codificados
para que a API entenda, né? Entenda quando ela receber. Então, ela precisa entender, né, todo esse conteúdo que a gente vai enviar para ela. Então, nós precisamos codificar esse conteúdo. No caso aqui, o conteúdo, né, os dados que nós enviaremos serão apenas os dados, né, da URL, né, o dado válido, o dado que será usado para criar o QR Code é o dado da URL. Claro que a gente vai mandar também a informação das configurações, né, que nós temos definido no nosso user control, mas o dado usado, né, a informação usada para criar o QR Code é o que está aqui no TXT URL. Então, para preparar essa URL, nós vamos utilizar uma classe chamada WebUtility. Essa classe é utilizada para codificar e decodificar URLs, né? Tem alguns métodos disponíveis dentro dela para manipulação de URLs. Então, vamos lá, vamos escrever aqui o nome da classe, WebUtility, tá certo? Então, aqui a gente precisa dar um using em system.net. E agora, sim, a classe será conhecida, né? A gente já fez o import aqui, né? Using system.net. E aí nós vamos utilizar de dentro dessa classe um método chamado URL encode. Esse método, URL encode, vai receber uma string e vai codificá-la, tá certo? Então, para dentro desse método, a gente passa, né, o conteúdo do nosso TXT URL. E aqui, né, depois desse passo, nós teremos a nossa URL codificada prontinha para ser enviada para a API do GoQR.me. O próximo passo é nós preenchermos o valor para uma variável que nós já havíamos criado antes, que é a variável format. Eu tenho essas duas variáveis, essa aqui a gente talvez não precise dela, né? Eu andei pensando bem e de repente eu vou ainda tirar essa variável. Eu vou deixar ela comentada, certo? Ela vai gerar um erro aqui para a gente, mas vamos voltar lá embaixo, né? E aí vamos comentar, né, ali onde gerou esse erro. Depois ainda no decorrer, conforme a gente vai escrevendo o código, talvez eu volte atrás e resolva utilizá-la. Mas por enquanto vamos deixar ela sem utilizar. Aqui a nossa variável underline format, que corresponde, né, ao formato da imagem que será salva, né, a gente vai preencher com o valor, né, que está definido dentro do nosso user control. Vamos lá, aqui depois que eu configurei o nosso strdata, eu vou pegar, né, a nossa variável underline format e vamos colocar, né, dentro dela o valor do config, né, do nosso objeto que tem as configurações definidas no user control, ponto format, tá certo? Ponto format. Beleza, já tenho preenchido aqui a minha variável. E agora, o próximo passo é nós fazermos a requisição para a API do GoQR. Mas a requisição a gente vai começar a fazer na próxima aula, porque a gente precisa construir uma outra classe que nós vamos utilizá-la para fazer as requisições, tá certo? Então, para essa aula não ficar tão grande, a gente segue na próxima. Obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.